Boa tarde, pessoas. Então vamos lá. Gente, hoje não é só conteúdo, tá? Hoje vai ser um encontro para você voltar para si, né? Então, a ideia é que a gente tire esse momento aqui desse sábado para que a gente consiga encontrar um refúgio interno rápido. A única coisa, né, eu quis colocar esse tema porque a gente precisa de uma única coisa que é o ponto inicial para que a gente consiga fazer qualquer mudança na nossa vida. A gente precisa mudar uma única coisa primeiro. Por quê? Tudo que a gente tem na nossa vida, ela envolve 3 escadinhas diferentes, tá? Que ela envolve, dá pra ver aí? Ela envolve o ser, o fazer e o ter. Certo? Ser, fazer, ter. Só que a diferença é, quando a gente olha assim, a gente pensa que o que está embaixo é algo para se ver por último, porque a gente tende a olhar as coisas de cima para baixo, não é assim? Mas o que vai acontecer aqui? Neste caso, a gente vai subir degraus. Então, a partir do ser, eu vou fazer coisas e essas coisas que eu fizer vão me fazer ter experiências, coisas, objetos, etc. Relações, né? Então, primeiro eu sou, e aí, a partir do que eu sou, eu faço, e a partir do que eu faço, eu tenho. Percebe? Então, o ser, ele tem que ser o centro. Ele precisa ser o centro de todo o resto. Porque todos os frutos vão vir do ser. Imagina que o ser é como uma semente, e essa semente você precisa plantar, você precisa regar, você precisa nutrir o solo ao seu redor, né? Você precisa expor ao sol ou à sombra, de acordo com cada espécie, vai precisar de um tipo de cuidado, de um tipo de nutrição específica para aquela semente. Então, se a gente imaginar que cada ser é como uma semente, e a gente precisa regar, a gente precisa nutrir, adubar, etc e tal, então a gente precisa pensar nesse ser como sendo o centro, porque essa é a base. O ser faz, e o que ele faz proporciona o que ele tem. Percebe? Então, pensando nisso, o ser, ele tem um centro também. Então, aqui está o ser, e o ser é o centro. Imagina o ser como sendo um emissor de sinal, como se fosse uma antena de frequência tipo do Wi-Fi, assim. Então, o que esse ser emana, como ele está vibrando, qual é a frequência que ele está funcionando, emitindo, aí essa frequência vai emitir um campo ao redor dela, tá? Isso aqui é física quântica, isso daqui é neurociência, isso aqui é psicologia, tá? Isso aqui é tudo junto e misturado. Então eu vou tentar usar os termos mais neutros possíveis, usando analogia, para ficar mais simples, para que todo mundo consiga compreender a partir do seu próprio repertório cognitivo, tá certo? Então imagina que o ser é como se fosse um rio que você joga água e aquela pedrinha faz uma onda no rio. E aí essa ondulação, ela vai emitindo uma frequência de onda até que ela chegue à superfície. É assim que a gente cria os hábitos, é assim que a gente mantém rotinas. Por quê? Porque a gente está sempre jogando a pedrinha no mesmo local, com frequência. Isso vai ampliando a onda, entende? Então, pensando que o ser é o centro e que parte do ser, tudo que está ao redor dele, porque ele faz a partir dele, porque tudo eu faço com as minhas mãos, com o meu corpo, com a minha mente, certo? Então, ele emana uma frequência, ele faz ações, ele age alinhado com o ser, e isso faz com que ele tenha frutos. Ele tenha relações, ele tenha trabalho, pessoas, coisas, lugares, etc e tal. Tudo que o rodeia, entende? Então,
você como sendo o centro e não a coisa que você quer conquistar sendo o centro. Porque isso faz com que você fique desequilibrado. Quando você foca no ter algo ou no fazer algo sem pensar no ser primeiro. O que eu tô querendo dizer com isso? Se a gente está fazendo algo de forma caótica, com o nosso estado interno caótico, estressado, correndo, agoniado, isso vai fazer com que o resultado que você vai ter na sua ação e os frutos que você vai dar a partir desse seu estado de ser vai ser coerente com o sinal que você emitiu. Faz sentido? Então, o objetivo desse encontro de hoje é que a gente consiga encontrar um estado interno de neutralidade para que a gente consiga fluir de acordo com a própria necessidade do ser, tomando decisões inteligentes, tomando ações alinhadas com essa vontade do ser. Entende? Então tá bom. Então como é que a gente vai fazer? Entendendo que nós somos o centro, que tudo parte de mim. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Todo o processo de transformação, ele vai ter um ponto central, certo? Então eu vou fazer aqui um pontinho central. Deixa eu fazer maior para dar para ver no vídeo. Dá para ver? Tem um pontinho central aqui, certo? Então, quando você tenta mudar tudo de uma vez, você não muda nada. Porque o cérebro, ele precisa, é como se ele precisasse de um alvo, para ele saber aonde que ele tem que direcionar a ação. Então, eu vou te ajudar a encontrar o seu alvo, tá? Que é a única coisa, esse é o tema do nosso encontro de hoje. Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho de neurociência, só para poder embasar um pouquinho o que eu tô falando, tá? Existe um recurso chamado atenção plena ou mindfulness, né? Que isso faz com que a gente se concentre no agora, no que está acontecendo agora. Eu gosto de imaginar como se fosse um filme. Então, eu parar um pouco, respirar e olhar para a vida como se eu estivesse assistindo a um filme, a uma série, a um vídeo, como se eu estivesse meio que distanciando, me tirando da cena e me colocando como espectadora. Isso me ajuda a perceber melhor, a refinar a minha percepção. Porque a gente costuma rodar no automático, cerca de 90% do tempo do nosso dia, a gente está rodando no automático. A gente só está repetindo comportamentos, sentimentos, sensações. Peraí que eu me perdi porque chegou aqui alguém e eu fui autorizar. Onde eu tava, galera? Sim, refinar a percepção, certo? Quando eu refino a minha percepção, eu saio por um instante do modo automático e aí eu retomo o meu poder de decisão. Quando eu consigo retomar meu poder de decisão, aí sim eu consigo criar uma nova eu consigo dar início ao processo de neuroplasticidade. Porque imagina que é uma massinha, né? O seu cérebro é como uma massinha. Então, se a gente está sempre modelando o mesmo desenho, a gente vai sempre fazer o mesmo resultado. A gente vai sempre fazer um vaso. Agora, se um belo dia eu resolvi fazer uma outra forma, ali eu estou fazendo neuroplasticidade. Se eu sair do automático, eu estou fazendo neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade vai criar competências novas, né? E você só consegue lidar com a sua vida quando você cria novos caminhos neurais. Senão você vai continuar só repetindo os mesmos comportamentos, ações, decisões, sentimentos, sensações, etc. E, consequentemente, os mesmos resultados. Certo? Então, assim, você não muda a vida só pensando. Você muda a vida quando você cria trilhas novas. Por isso que eu falo que você precisa abrir novas portas. Para você abrir novas portas, você tem que estar presente para poder perceber o que precisa mudar naquilo que você está agindo automaticamente no seu dia. Entende? Então, a gente vai fazer uma mini prática guiada aqui agora, para a gente poder compreender e sentir na pele mesmo a importância de estar num estado neutro, num estado calmo, tranquilo, de calmaria. Eu chamo de estado de calmaria, tá?
É um estado em que você está neutro, em que você está no centro, em que você não está sendo movido pelo caos interno, certo? Deixa eu levantar aqui um pouco. Dá pra me ver direitinho aqui, né? Como é que vai funcionar essa respiração? A gente vai inspirar por 4 segundos, depois a gente vai segurar por 2 segundos e aí a gente vai soltar em 6 segundos, tá? Então a gente vai fazer o número 6, vamos inspirar 4 segundos, segurar 2 e soltar por 6. Certo? Eu faço com os meus filhos um outro tipo que é para facilitar. É porque eu gosto de facilitar as coisas, né? Apesar de que esse é fácil, eu pegar o número 6, eu faço 4, 2 e 6. Aí beleza. Mas eu fiz assim, ó, 4, 4 e 8 com meu filho, para ele poder pegar e ficar sempre praticando isso de uma forma fácil e didática. Então, inspira em 4, segura 4, certo? E agora solta em 8. Se você perceber agora, você vai notar que o seu corpo estava acelerado. O coração bateu mais rápido. Você vai sentir essa sensação como se estivesse acontecendo agora, mas não está acontecendo agora. Você já estava assim antes de começar a respirar, antes de começar a perceber sua respiração. Você conseguiu perceber no seu corpo? Continua fazendo essa prática por mais alguns segundos. Isso instantaneamente te puxa de volta para o centro, certo? Para o centro do seu ser. O seu ser tem um centro. O centro do seu ser é o seu estado de ser, seu estado de espírito. Se você está sempre estressada, correndo, caótica, isso vai te trazer resultados caóticos. Então, a primeira coisa, a única coisa que é importante para você dar início a qualquer mudança, a qualquer fuga do que você está precisando mudar, então você está com questões que você não está conseguindo ter clareza mental para decidir, para resolver. Quando você volta para o centro, isso oxigena o seu cérebro, isso alinha de novo a sua respiração com o seu batimento cardíaco, você diminui a batida do coração. Tudo isso te traz para um estado de calmaria. Ouvir músicas que vão te trazer esse estado de calmaria também é importante, certo? Então, voltar para o centro, respirar é um atalho incrível e rápido e acessível, porque está à sua disposição, está uma inspiração de distância. Uma outra prática também que é muito simples e que ela te dá uma energizada imediata é você beber água. Beber água te repõe automaticamente um combustível. Então, imagina que o nosso corpo é como um carro. O nosso cérebro é o motor desse carro e a água é o combustível desse carro. E o condutor do veículo, quem é o condutor do veículo? É o nosso espírito, é a vida que habita em nós, percebe? Então, para que a nossa vida se manifeste através de nós, através do nosso corpo, a gente precisa deixar o nosso corpo tranquilo e receptivo para permitir que o nosso ser se manifeste através de nós. Mas enquanto o nosso corpo e a nossa mente estiver acreditando que a gente está em guerra, porque nós estamos sendo induzidos a estar com um modo de sobrevivência ativado 24 horas por dia. Quando eu falei para você respirar, segurar e soltar devagar, o mais devagar que você puder, o mais calmo que você puder, você vai instantaneamente perceber uma agitação no seu corpo, o seu coração acelerado. Esse estado, ele já estava aí, ele não aconteceu agora, você só parou para perceber. E é assim para tudo. Tudo já está acontecendo. A solução para o problema que você está buscando já está na sua frente. Mas você não está sendo capaz de perceber,
porque você está vivendo o seu dia todo no modo automático, no modo de sobrevivência ativada. Então é importante que você volte para o centro. E acredita em mim, eu tô fazendo essas práticas o dia inteiro, tô voltando pro centro e colocando em prática todos esses estudos, todas essas descobertas sobre neurociência, sobre funcionamento humano, sobre psicologia, sobre como um ser humano aprende, como isso interfere na sua vida, na sua jornada, na sua experiência de vida como um todo, na sua relação com o outro, com o mundo, consigo mesmo, enfim. Então, de tanto investigar, de tanto testar e fazer novos experimentos, experiências e etc e tal, eu tô percebendo que isso é uma comprovação científica, inclusive, tá? O estado define todo o resto. Então, não adianta você fazer algo que você quer muito num estado de nervos. Porque isso vai te fazer ter resultados coerentes com aquela frequência, com aquele estado. Se tudo é energia, se a gente parar para diminuir o nosso ser até o átomo, até o micro de qualquer item minúsculo, nós somos energia vibrando. Só que a densidade da vibração muda e é isso que faz a matéria existir. É o grau de densidade daquilo, certo? Então, quando você está denso, você não consegue criar coisas, você só consegue sobreviver. Então, a ideia é que, se você quer transformar outras 10 coisas, se você mudar uma coisa, você muda todas as outras coisas. Se você mudar a base, essa base constrói todo o resto. Natural, é como eu falei, se você pensar em você, num ser como uma semente, uma semente de abacate, naturalmente, se ela for bem nutrida, ela vai naturalmente, é da natureza da semente de abacate, virar um abacateiro. Assim como é natural do ser dar os frutos provenientes daquele próprio ser, que é individual. Não tem como você pegar uma receita de bolo e não dá para você pegar uma receita de bolo e querer seguir aquilo, porque cada ser vai ser único, cada um vai ter a sua própria forma de se nutrir. E a nutrição do ser não é somente a base, né? Porque a base é movimento, é hidratação, é sono, é descanso, é trabalhar a mente, o corpo, o espírito, né? Você mexer na sua tríade, você apertar os botões da tríade todos os dias. Isso é o básico. Agora, a base é essa. Só que a base é só a base. É como se fosse o alicerce da construção. Todo o resto, ele vai vir do próprio ser. Ele vai vir da própria base do ser, do centro. E se você conseguir voltar para o centro, isso já vai te colocar no curso natural do seu ser automaticamente. Porque quando você está centrado, você flui melhor. Você fica mais criativo, você acha soluções para os problemas. Tudo isso acontece a partir do ser, a partir do seu estado. Então esse é o objetivo, que é a única coisa que você volte para o centro, que você respire, lembre de respirar. Então eu te dei 2 práticas hoje para que você possa trazer para o seu dia de forma simples, que não vai mudar em nada no seu dia, não vai mudar em nada na questão de tempo, na questão de parar tudo para fazer uma prática, não. Durante a prática normal da sua existência, você vai fazer isso, respirar. Só que de forma consciente. Enquanto você está me assistindo, você já pode fazer isso. Você puxa o ar devagar, segura o ar lá dentro, deixa o cérebro oxigenar, deixa o coração se alinhar
e solta a respiração devagar de novo. O mais devagar possível, sabe? Quase que um... Ai, sabe? Quando você tá relaxado, você só se deita assim, na beira do mar, sei lá, ou boiando na água, ou deitado na rede, ou num tapete, ou no chão. Sabe essa sensação de você estar relaxado? Nada te abala agora, porque eu tô tranquila, porque eu tô relaxada. A gente tá em estado de alerta constante. O tempo inteiro a gente tá tenso, a gente tá com isso aqui rígido, aí sente dor nos ombros, sente dor no pescoço. Por quê? Porque tá rígido, porque tá tenso, porque tá em estado de alerta constante. Então é muito importante que você consiga achar um atalho para é como se fosse uma fuga da fuga. Você fugir do estado de luta ou fuga conscientemente através da respiração. Através de beber um copo d'água de forma consciente. Certo? Então é isso. Eu espero que tenha sido útil para todo mundo. Eu espero que tenha feito sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. E é isso por enquanto. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E até a próxima vez. Tchau!